Bem-vindos ao podcast Empreendendo na Periferia. Nesse episódio especial, trazemos um trecho do encontro da Periferia Resposta. Existe essa ponte? Realizado no INSPER em São Paulo pela Aventura de Construir e co-realizado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Confira a seguir o primeiro painel: Políticas Públicas para o Desenvolvimento Inclusivo e Acesso ao Crédito. Mas antes, precisamos da sua ajuda. A Aventura de Construir lançou a campanha Construa essa Ponte, que conecta microempreendedores das periferias com estudantes universitários por meio de projetos de extensão. É conhecimento chegando onde antes não chegava, e isso transforma vidas de verdade. Você pode tornar esse projeto possível. Acesse aventuradeconstruir.org.br e faça a sua doação. Então eu vou chamar o Pedro como moderador deste painel. O Pedro é responsável de relações institucionais na Aventura de Construir, formado em administração na FGV, com especialização em empreendedorismo sustentável. E o painel que ele vai moderar é sobre empreendedorismo em periferia e acesso ao crédito. E ele vai chamar os outros panelistas. Boa tarde. Me ajuda aqui, vai, depois do almoço. Boa tarde. Obrigado. Bom, queria chamar a Edmeia Tereza, Daniel Papa, Felipe Mack e Bruno Girardi para compor a mesa. Obrigado, Silvia. Sou Pedro Menezes. Para além daquilo que a Silvia já comentou, trabalhei como empreendedor no setor de reciclagem e educação financeira e também como pesquisador em instituições financeiras, entendendo o papel socioambiental delas. E hoje, atualmente, na área de coordenador da área de sustentabilidade da Aventura de Construir, sustentabilidade e relacionamentos, e estou com essa honra e responsabilidade de moderar esse painel. Ao lado da Edmeia Tereza, afrochef e fundadora da Quilombo Doce, marca que valoriza as receitas ancestrais, quilombolas em doces, geleias e licores. Nascida em Rio das Contas, na Bahia, no quilombo de Barra do Brumado, traz em cada receita a memória e o sabor das mulheres de sua comunidade. Nutricionista, pós-graduada em administração hospitalar e estudante de gastronomia africana e quilombola. Também desenvolve oficinas para mulheres em situação de vulnerabilidade, compartilhando saberes de cozinha e promovendo autonomia e geração de renda. Se me permite também, é escritora de um livro que vai ser lançado em breve de receitas, que não está aqui na bio, mas eu falei. Daniel Papa, administrador de empresas com MBA em gestão e mestrando em políticas públicas e empreendedorismo, políticas públicas e governo pela FGV, atua como diretor de educação empreendedora no Ministério do Empreendedorismo, liderando políticas de inclusão produtiva e fortalecimento das micro e pequenas empresas. Integra os conselhos do Sebrae Nacional e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, contribuindo para estratégias de inovação e desenvolvimento econômico sustentável. Do lado, Bruno Girardi, atualmente diretor de investimentos de impacto da Citaui. O Bruno já atua em diversas etapas da cadeia de valor de empresas, com destaque para Private Equity no BTG Pactual, governança na Petrus e M&A na Vale. Adicionalmente, o Bruno também atua como professor de investimento e impacto na FGV, é empreendedor social-cultural da Casa da Escada Colorida, residência artística e Centro Cultural Independente do Rio de Janeiro. Bruno é graduado em Economia pela University of London e tem MBA pelo MIT. E, por fim, Felipe Mack, economista na equipe econômica do C6 Bank, tem atuação profissional focada no mercado financeiro, passando pelas áreas de finanças, riscos e research. Formação econômica
acadêmica focada em economia, tem bacharel pela Universidade Federal do ABC e é mestre pela Escola de Economia da FGV. Bom, gente, obrigado pela participação. Vamos começar esse painel sobre políticas públicas e desenvolvimento inclusivo e acesso ao crédito. Uma breve introdução. Quando a gente fala de crédito, a gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando também de dignidade, de possibilidade de melhoria, de qualidade e tempo de vida, de sonhos. Então, principalmente a possibilidade de se existir economicamente. Reforçando um dado que a Bia trouxe, o Brasil, historicamente, e cada vez mais, ele empreende por necessidade. Em 2024, foram 45% das pessoas que abriram empreendimento por falta de opções. Para além de uma estatística, isso é base para o nosso trabalho, base para projetos que precisam ser dados voz, e é por isso que a gente está aqui. Então, esse painel tem o objetivo, principalmente, de entender como as políticas públicas, não só para o desenvolvimento, mas para o crédito, têm o papel de ser para além de um instrumento financeiro, mas também estratégias eficazes, considerando a parte humana e territorial das quais as pessoas que são atingidas. Vou pedir... Bom, o painel está organizado em uma pergunta de aquecimento, 3 perguntas mais estruturantes, e vou pedir o apoio dos painelistas como moderador de primeira viagem, em respeito ao tempo, mas fiquem à vontade. Caso vocês ultrapassem esse tempo, eu vou sinalizar. Não é nada pessoal. Então, vamos aquecer. Também para deixar que vocês possam se apresentar brevemente, para além das mini-bios, eu queria entender como que a trajetória pessoal ou profissional de vocês conversa com o tema do empreendedorismo nas periferias. Quais experiências moldaram e ajudaram a entender a relevância do tema? Começando pela Edmeia, por favor, Edmeia, também como participante do projeto da Periferia Resposta, que deu toda a base para esse documento de sistematização. Boa tarde e obrigado. Boa tarde. Acho que... Eu sou Edmeia Tereza, sou afrochef, sou nutricionista, sou uma mulher quilombola e falo sobre as receitas ancestrais do meu quilombo. A minha base de empreendedorismo é do quilombo, porque as mulheres do meu quilombo, a gente sempre teve essa outra opção, por ter um trabalho A e ser empreendedora. Porque se esse A faltasse, nós tínhamos o empreendedorismo. Então, nós já nascemos, já crescemos com isso, né? Que é normal ser empreendedora no quilombo. Eu comecei, de fato, a empreender. Eu sempre empreendi, né? Trabalhei em várias empresas, mas sempre empreendia. Mas, na pandemia, a gastronomia foi a minha salvação psicológica. Eu tive muitos problemas na pandemia, eu trabalhava na área da saúde, eu era gestora, e eu não aguentava mais perder pessoas. Então, eu estava muito mal psicologicamente. Eu decidi só empreender. No meio da pandemia, larguei tudo e comecei a empreender. Foi muito difícil. Mas eu confiei no que eu sabia, né? E aí eu comecei com os meus produtos e fazia bilhetinhos. Para quem mandava, eu fiz assim... Eu vendia para ela e ela mandava para ele. Então, eu fazia bilhetinhos carinhosos. E assim eu comecei. E foi a minha salvação psicológica, foi a gastronomia, foi empreender. Porque eu estava pirando, foi um momento bem difícil. E, quando eu conheci a aventura de construir, eu ainda estava num momento delicado. Mas foi a minha base. Naquele momento, foi a minha base para mim aprender. Tentei desistir, mas o Luiz não permitiu. Tentei desistir algumas vezes, porque eu tive outros problemas psicológicos. É muito difícil também empreender sem crédito, sem dinheiro. Então, a gente pensa várias vezes, não só eu, como outras empreendedoras, em desistir. Por muitas vezes no ano, a gente pensa, eu vou desistir. Mas pessoas com esse intuito de nos ajudar, pessoas com uma aventura de construir, nos dá um gás diferente e também um caminho, né? Mostra que há outras possibilidades.
para a gente continuar outras maneiras. E uma dessas maneiras, com certeza, é estudar mais, conhecer o seu negócio, conseguir também créditos, que também é uma coisa difícil para empreendedor, porque a gente, muitas vezes, não entende, sabe que tem crédito, mas não sabe como ir atrás. E isso é algo bem complicado, bem difícil. Está instruído para isso. Boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar aqui. Primeiro, Silvia, obrigado pelo convite. O ministro manda um abraço. A minha agenda é menos complexa que a do ministro. Eu também não tive 10 milhões de votos e não fui governador de São Paulo. Mas quem não tem cão, caçar com gato. Mas obrigado pelo convite. A gente se conheceu por uma intermediação de uma amiga em comum, da Tabata, que é uma figura relevante aí, que inspira. E parabenizar a IBMEC, a INSPER pelo espaço. E eu comecei minha trajetória no setor privado, no Carrefour, no varejo. Eu sou da Baixada Santista, eu sou de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Sempre gosto de registrar, porque a gente vive numa cidade muito difícil. Então, uma das coisas que a gente tem que divulgar é que a primeira cidade do Brasil é difícil de superar isso, né? Então, estou aqui a 70 quilômetros de distância de São Paulo, mas morei muito tempo aqui no Carrefour, comecei na iniciativa privada, como eu disse, e a partir de 2018 eu tive uma perda, meu pai faleceu de câncer, e aí meu pai ele foi prefeito na minha cidade, e então eu sempre tratei a gestão pública como algo, uma distância segura, mas sempre com muito interesse, e aí o mosquitinho da administração pública me picou, cansei de falar de panela e quis começar a falar de pessoas, e estou trilhando essa jornada, essa maratona. Ajudei a construir o plano de governo do ministro Márcio França, quando governador, de emprego, empreendedorismo e economia criativa, sempre me interessei muito pelo tema, fui empreendedor, não deu certo, né? A gente sabe da dificuldade, e, enfim, agora, nessa oportunidade, eu tenho certeza que, não sei se a maioria, mas metade aqui da sala, pelo menos, é a média que eu tenho visto nos lugares que eu tenho percorrido, não sabia que existia um Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E isso é um grande gesto, isso é algo a ser celebrado, porque é da pequena economia, através dos pequenos negócios, 60% mais ou menos dos empregos formais através, né, dos MEIs, são 15, 16 milhões de MEIs no Brasil, então é mais do que Portugal. Então, está com uma força muito potente, né, o microempreendedor individual, principalmente porque é o que define a eleição hoje em dia. Num país polarizado, o Brasil está calcificado, e é o profissional liberal e o microempreendedor individual que vai definir as próximas eleições. Então, esse é o poder que a pequena economia tem. Então, o presidente Lula recriou esse ministério. A gente, como todo empreendedor lá no ministério, sabe da dificuldade que é sobreviver os 24 primeiros meses, né? Então, sem orçamento, sem musculatura institucional, mas estamos muito felizes podendo ajudar espaços como esse, tão qualificado, nossos projetos, para que tudo que a gente faz em Brasília chegue na ponta e que a pequena economia consiga identificar que hoje tem um endereço, né, um lastro institucional em Brasília para vocês, e a porta está aberta. Muito obrigado novamente aí pelo convite. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com um painel super estrelado. Obrigado pelo convite, obrigado, INSPER, por receber a gente. Meu nome é Bruno, e eu acho que uma breve história do tempo. Eu tenho um lado A e um lado B. Vou começar pelo lado B. Eu fundei, há pouco mais de 6 anos atrás, uma residência artística. Focado em artistas periféricos, no Rio de Janeiro. E eu me vi empreendedor social antes de entender que eu era um empreendedor social. Eu sabia que eu era empreendedor. Eu não sabia o que era impacto até entrar na Cital, e que foi um pouco mais de 5 anos atrás. Aí, agora, esse é o meu lado A. Chamado Metropolitan.
Ele é um filme tipo independente americano, bem com diálogo estilo filme francês. Em algum momento o pessoal está discutindo num bar e tem uma pessoa mais velha que fala o seguinte, isso me marcou. Ele fala, a medida do sucesso é o quão gratificante é ser perguntado o que você faz. Cara, isso é muito profundo, né? Na época, eu estava trabalhando na Vale, que é uma empresa super respeitada, uma boa corporação. E a minha carreira começou nesse mundo corporativo. Eu comecei minha carreira no BTG, fazendo private equity, na época ainda era pactual, porque eu não sou tão jovem. Fiz gestão de portfólio de longo prazo na Petros, na Fundação Petrobras, e de lá eu fui para a Vale fazer fusões e aquisições. Somente quando eu fui para o meu mestrado, e aí eu fui mordido pelo o mesmo mosquitinho que te mordeu, me mordeu. O mesmo mosquitinho. É uma inquietação social, de fazer alguma coisa que realmente seja gratificante, de quando te perguntam o que você faz. E aí eu entrei na Citaui. Ao entrar na Citaui, eu comecei a trabalhar com mobilização de capital para projetos de empreendedorismo socioambiental. São projetos de impacto em primeiro lugar. Então, antes de eu terminar de falar, porque vai ter muitas perguntas interessantes, só para ter ideia aonde estão os dinheiros do mundo. Então, qual é o universo? Tem uma pesquisa, o GIN é o Global Impact Investment Network. É a nave-mãe do investimento de impacto. Tá? Isso são dados de 2023. Dos dinheiros do mundo, 50 trilhões de dólares estão em investimento tradicional. 40 trilhões de dólares estão em investimento responsável. Investimento responsável são grandes empresas que emitem, muitas vezes, bonds ou debêntures, etc., com uma lógica de ESG, que ele é mais de mitigação de risco do que de impacto propriamente dito. 50 trilhões, 40 trilhões, investimento de impacto, onde eu atuo, 1,5 trilhão. E filantropia, 1 trilhão. Esses são os dinheiros do mundo. 1 trilhão, 1,5 trilhão, 40 trilhões, 50 trilhões. O que a gente vai discutir agora é esse pequeno investimento de 1 trilhão e como que a gente consegue trazer esse dinheirinho, como é que a gente consegue destravar nó dos 50 para os 40. Boa tarde a todos. Também estou muito feliz de estar aqui. É um convite muito especial para mim. Meu nome é Felipe. Como o Pedro já comentou, eu sou formado em economia, economista de formação. Atuo hoje como economista do C6. Minha atuação hoje é focada principalmente em economia internacional, então research de economia internacional, hoje focado nos Estados Unidos. E, particularmente, o tema de empreendedorismo foi algo que sempre me interessou. Faz parte da minha história, principalmente porque eu cheguei a trabalhar na aventura de construir no passado, mais tempo do que eu gostaria de admitir, há uns 12, 13 anos, mas foi uma coisa muito especial que fez uma parte importante aí da minha formação, tanto profissional como humana, porque, no fundo, quando a gente estuda economia, tem todos os modelos, a matemática e tudo mais, mas quando a gente traz para o concreto, são as pessoas no dia a dia que, de fato, estão construindo a economia. Então, acho que a ADC trabalha com essas pessoas que são que, de fato, constroem o Brasil, pessoas realmente muito importantes e, por vezes, chegam a ser excluídas de alguns contextos, infelizmente. Mas, como eu comentei, minha atuação é focada principalmente em economia internacional. Então, o que eu queria trazer aqui para contribuir um pouco com o debate, acho que eu posso trazer algum contexto internacional aí focado nesse tema de empreendedorismo. Acho que quando a gente estuda economia, quando a gente estuda o mundo, a gente vê da bibliografia mesmo que pessoas em situação de vulnerabilidade, de fato, têm esse problema de acesso ao crédito, há uma dificuldade objetiva de acesso ao crédito. Isso é um fato que acontece em todo mundo. E, muitas vezes, esse acesso ao crédito também é dificultado por uma questão de formalização, uma falta de emprego fixo, falta de garantias, histórico de crédito, etc. Por vezes, também informação, acesso, geografia, etc. Essas pessoas, de fato, sofrem uma seleção adversa nesse quesito, e o crédito é uma coisa que faz muita diferença para as pessoas, de fato, escalarem um negócio, conseguirem tornar produtos de fato viáveis no mercado por conta de uma falta de recursos. Então, acho que é muito importante aí essa atuação da ADC nesse sentido humano, econômico, de capacitação, etc. Aí, nesse sentido aí de contexto global, o que eu queria trazer rapidamente aqui, para não estender muito o tempo aqui, o Pedro não me puxar a orelha, é contar um pouquinho rapidamente aqui a história do microcrédito. Acho que a gente ia esperar ouvir falar do Bangladesh numa palestra sobre empreendedorismo no Brasil,
mas acho que vale comentar aqui que tudo começou, quando se fala de microempreendedorismo, microcrédito, tudo começou no Bangladesh, na década de 70, com um economista chamado Muhammad Yunus, que ele criou o conceito de microcrédito e, de fato, começou lá e, a partir de lá, se espalhou pelo mundo esse conceito, que é focar crédito em empreendedores em situação de pobreza, vulnerabilidade, mas não só de um ponto de vista financeiro, e isso vai muito, é muito alinhado também com a atuação da ADC, mas também de um ponto de vista mais amplo, mais humano, do ponto de vista de capacitação, para tentar combater, de certa maneira, essa falta de oportunidade, eventualmente uma falta de contexto educacional. Então, tentar atuar não só na concessão de crédito, mas também em todo esse quesito educacional e etc. E do Bangladesh, a aproximadamente 15 mil quilômetros do Brasil, se espalhou pelo mundo, e hoje a gente está aqui discutindo essas iniciativas que dizem respeito não só ao Brasil, mas ao mundo inteiro. Eu acho que é uma realidade bem comum em países em desenvolvimento em geral. Enfim, para não estender muito, acho que é isso. A gente vai para as perguntas aí. Bom, deu para aquecer? Deu para aquecer, né? Agradeço a todos a apresentação, né? E queria justamente entrar nesse tema que o Felipe já tangiversou, que é justamente a questão da desigualdade e as burocracias e dificuldades concretas para empreendedores periféricos. A gente sabe que, tudo bem, ele é um empreendedor muitas vezes por necessidade. Outro tema que a Bia comentou que é importante é que empreendedores periféricos tendem a começar com 37 vezes menos capital social do que o empreendedor que inicia seu negócio no centro. Então, tem a questão social da necessidade, tem a questão econômica da falta de capital para iniciar um negócio. Mas eu queria passar de novo para a Edmeia para entender, na sua experiência, quais são outros obstáculos também tão importantes quanto que levam empreendedores periféricos a ter dificuldade não só na abertura, mas também no acesso ao crédito e, eventualmente, na formalização desses negócios. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, os empreendedores eles começam por necessidade. Então, não tem nenhuma experiência. E começa com o que tem. Na verdade, muitas vezes, quem é da gastronomia começa com as panelas que tem em casa e com o que tem no armário. E daí vai comprando. Então, a nossa dificuldade já é desde o começo, de não ter um capital para começar aquela empresa. Nem planejamento teve, na maioria das vezes. A gente tem a experiência, né, que foi passada muitas vezes com a mãe, ou que a gente aprendeu, mas, na maioria das vezes, a gente não tem planejamento, a gente não tem uma base, né, administrativa, não tem um cronograma, não tem nada disso, e a gente começa com a cara e a coragem. E a falta de informação. A falta de informação é algo muito comum no nosso meio. Hoje, a gente está buscando mais informações. Muitas de nós, todas as que estão aqui, principalmente, têm muitas informações, está correndo atrás de informações. As que não são formalizadas já estão vendo isso. Mas essa questão da formalização, muitas vezes, parece que é um bicho de 7 cabeças do empreendedorismo. Às vezes, é uma coisa até mais simples, mas a gente não tem essa informação, como formalizar, como registrar a marca. Então, isso é algo que pega muito para a gente. E, Daniel, o que o Ministério do Empreendedorismo, acho que principalmente sobre esse tema da falta de informação, que é chave, né, tem feito e atuado em relação a isso? Eu acho que todo mundo fez assim, né? Para pegar, eu vou fazer também. Tem que fazer, tem que fazer. Como eu disse, o Ministério foi recriado em outubro de 2023, né? Então a gente tem ministério lá na Esplanada com 40, 50 anos, com muita musculatura institucional, e o empreendedorismo é um tema muito transversal, né? Então, dos 30 e tantos ministérios que a gente tem em Brasília lá, 80% tem alguma unidade, alguma diretoria, alguma gerência que fala sobre empreendedorismo, e até porque a política, né, ela é um pouco da missão de você antecipar os fatos. E a gente teve um exemplo concreto aqui em São Paulo,
na última eleição de prefeito, que o tema do empreendedorismo estava tão latente quanto segurança pública, me chamou a atenção. Então, principalmente para a juventude, né, que às vezes, e é um foco muito forte nosso lá do Ministério, Pedro, porque o jovem já é conectado, tem a criatividade, mas não basta uma boa ideia, né? Como é Edna, né? Como? Edmeire. Edmeia. Nome chique, hein? Então, precisa de subsídio, principalmente com as novas profissões, o futuro do trabalho. A reforma tributária foi aprovada, algo que eu jamais achei que ia acontecer tão rápido. Aconteceu, e 20 milhões de informais vão aflorar no Brasil, e o poder público tem que estar preparado para absorver isso e capacitar e orientar e dar subsídio para as pessoas prosperarem, né? Então, eu vi que na apresentação tinha sobre o Procred 360, eu acho que é a principal dor e o principal pleito do pequeno negócio. É o crédito, né? Eu lembro que quando o ministro Márcio França ele assumiu a cadeira, ele pediu 3 pontos de atuação. Primeiro, desenrolar as dívidas, né? A pequena economia ainda não se estabilizou pós-pandemia, né? Ainda não chegou no patamar pré-pandêmico. A segunda atuação, o segundo foco foi o crédito, e aí veio o Procred 360, porque quando você lança um programa de crédito na administração pública, e aí eu vou pegar o exemplo do governo federal, você explode a planilha, sempre é uma empresa média. Sempre na maioria das vezes, é uma empresa que tem mais sofisticação tecnológica, acesso a contador, acesso à informação. Então, isso fica muito distante, até pela garantia, né? O pequeno não tem uma garantia para dar para o banco. Ele olha para o banco e fala, esse negócio não é para mim. Então, aí a gente pensou ao contrário, vamos fazer um só para o pequeno, né? Só para quem fatura até 360 mil. Acho que esse é o grande para a gente começar a discussão. É o maior programa de microcrédito da história do país. Então, para você que está empreendendo, vai lá no Banco do Brasil, na Caixa, no Santander, nas cooperativas, tem uma lista aí de bancos contemplados e pede para o Procred 360. Empresas que faturaram até 360 mil no exercício anterior conseguem 30% desse valor em crédito consignado. E se for uma empresa liderada por mulher, porque paga melhor suas dívidas, é mais organizada, é 50%. Então a pessoa vai lá, faturou 300 mil, o homem consegue 100 mil reais, e a mulher, empresa liderada por mulher, 150 mil reais, 5% vem, mas já é um crédito muito competitivo. Então, o governo pegou essa garantia no FGO, no nosso fundo garantidor, negociou a taxa de juros com os bancos, tramitou no Congresso, aquela burocracia de Brasília, e, enfim, o último passo, o presidente sancionou, aí chega na ponta. E aí espaços como esse é importante, porque a gente faz todo o procedimento, né? Como empreendedorismo, não basta uma boa ideia. Vamos fazer um programa de crédito para o pequeno. Não basta a boa ideia. Tem que articular com Casa Civil, com a Fazenda. Enfim, você completa essa maratona, o presidente sanciona, vira lei, e aí a gente indica para os amigos, vai lá no Banco do Brasil, chega no Banco do Brasil, o gerente da ponta não fala desse crédito, porque às vezes tem uma meta diferente, não chega na ponta, mas é importante que vocês, empreendedores, saibam que hoje tem, sim. Ainda não é a taxa de juros como o Pronaf, por exemplo. Você não vê bancada de cabeleireiro lá no Congresso Nacional. Você não vê bancada de artesãs no Congresso Nacional, mas você vê bancada... Podia ter, né? Podia ter. Tem de economia criativa, pelo menos. Agora, você vê a bancada do agro aí, e isso é o que faz a diferença, gente. Bota lá, hoje o Pronaf, que é o melhor caso de crédito, é 6%, salvo engano, 6 ou 5%, sem Selic. Deixa lá o presidente da Câmara falar que vai para 7%. É a bancada na orelha do presidente da Câmara. Então, essa força é muito importante também.
tudo é decisão política. Orçamento, com capacitação e mostra, né, pela nossa métrica, 50% desse valor de 3,5 bi foi para a mulher. Então mostra que o gatilho que a gente quis em prestigiar 50% ao invés de 30%, as empresas lideradas por mulher, está dando certo. Porque, cá entre nós, né, dupla, tripla jornada, a mulher sofre muito e o governo tem que dar esse contrapeso para essa pessoa prosperar. Eu queria dar uma sugestão, falar, né, e também dar uma sugestão. Depois da pandemia, a quantidade de empreendedores que tem restrição no nome é gigante. É muito grande. Por que não fazer também, sei lá, uma lei para a gente conseguir, quem os empreendedores ter o nome com restrição, conseguir sanar essas dívidas de uma maneira assim, que seja mais em conta, né, ou mais acessível, para voltar, para poder acessar esses créditos. Porque quem está com o nome restrito não consegue chegar nesses créditos, não vai conseguir. E se tiver uma maneira, é muito mais fácil dessa pessoa conseguir quitar essas dívidas, que grande maioria, parte dos empreendedores, porque eu falo isso porque eu participo de muitos eventos, está com o nome restrito. Posso já responder? Então, rapidinho, para dar espaço para os colegas. Nós fizemos isso, chama Desenrola Pequenos Negócios. Isso encerrou, a gente está pensando em fazer a nova fase. Eu não sei se vocês lembram, teve muito sucesso o Desenrola Pessoa Física. E aí a gente criou um para pessoa jurídica, chamado justamente Desenrola Pequenos Negócios. E a gente conseguiu renegociar 7,6 bilhões em volume financeiro renegociado, até 90% de redução da dívida no juro. Mas o ponto-chave aí, o Brasil é um país muito cartorial ainda, né? São os protestos de cartório também. Porque hoje, só para você ter uma ideia, são 80 bilhões presos nesses protestos, né, do governo aí com a sociedade civil. E quando você pega a média dessas operações, dessas dívidas, é de 13 mil reais, né, desses 80 bilhões. E tem uma recomendação da PGFN que não deixa o governo liquidar essa dívida abaixo de 20. Ou seja, fica lá o dinheiro preso, a gente não consegue ter caixa, e a pessoa fica com o nome sujo. Então, a gente está montando aí um desenrola cartorial também para dar esse suporte e fazer a nova rodada do Desenrola Pequenos Negócios, aí, como você sugeriu. Felipe, sem querer te colocar na fogueira, porém... O último sempre se ferra. Aproveitando essa conversa aqui do Daniel com a Edmeia, eu me pergunto, poderia ser os bancos, as instituições financeiras, um possível articulador dessas políticas públicas, dado que o banco tem muito acesso à ponta? Eu pergunto assim, qual que é a responsabilidade social de uma instituição financeira e como ela observa essas barreiras em relação ao acesso ao crédito? Então, Pedro, eu acho que, de fato, o dinheiro é algo central na vida de todo mundo, permeia a nossa vida, emprego, então é realmente uma coisa importante. Acho que é muito importante ter em mente que várias propostas foram feitas... Agora foi. Eu não tinha batido. Então, várias propostas que foram feitas de políticas públicas no passado, por exemplo, o Desenrola, aí, que o Daniel citou, teve adesão do setor privado. Então, por exemplo, o C6 foi um dos aderentes, diversos outros bancos grandes do Brasil também aderiram. Então, acho que esse poderia ser citado como um exemplo de política pública que, de fato, teve adesão do setor privado e mostrando não só importância, quanto efetividade. Quando todo mundo trabalha junto, de fato, consegue um resultado bom para todo mundo, melhorando a situação também para empreendedores. Acho que algo por aí, eu diria. Perfeito. E... Bruno, como que o terceiro setor, você como um representante do terceiro setor, mas também da Citaui, enxergam essas barreiras?
Eu não sou bobo. Não, acho que eu exauri a piada agora, né? Até é bom só dar um mini contexto de como que é o nosso modelo de negócios. A Cital é uma OSC que capta capital filantrópico para achar negócios de impacto, achar investidores, ou seja, capital retornável, geralmente a Selic mais 2% ao ano, e o capital filantrópico paga não só para a nossa captação, diagnóstico, mas uma assistência técnica ao longo de 3 anos, de um empréstimo, por exemplo. Tá certo? Esse é o modelo. A gente depende de capital filantrópico. E muito das gargalos, na realidade, eles foram falados pela Edmeia, né, e os demais, todos os panelistas falaram, de certa forma, tocaram aqui nos principais pontos. Um deles é o investidor. Bom, primeiro, eu nunca vi um investidor que quer impacto negativo. Né? Impacto é aquele legado, né, socioambiental que a gente deixa na sociedade. Todo mundo quer um impacto positivo. Não tem Dr. Evil, né, o Dr. Malvado, que quer o negativo. Não. A questão é quanto estão dispostos a deixar na mesa por conta disso. Então, assim, isso aqui é uma escola de negócios, estão só lembrando risco-retorno. O investidor que coloca dinheiro num projeto com capital retornável, não filantrópico, tá? Capital retornável, ele quer ser premiado na medida que ele corre mais risco. Pouco risco, baixo retorno, tudo bem. Né? E o problema é que muitos projetos eles têm a percepção de risco, diferente do risco, tá? A percepção de risco, diferente do risco real, alto. A própria Edmeia trouxe aqui a dificuldade de registrar, muitas vezes empreendedores com nome no Serasa. A gente já investiu na Papo Consultoria, que é uma consultoria afrocentrada e contabilidade também, e eles, os próprios, a própria contabilidade estava com o nome do Serasa e a gente teve que levar para o comitê. Gente, se a gente não investir nessa situação, a gente não recomendar, nunca sai, a gente nunca fura essa bolha para o capital oxigenar. Mas isso faz com que a percepção de risco seja muitas vezes bem alta. Agora, primeiro, vou pedir uma liberdade poética de vocês. A Cital investe muito em negócios periféricos fora do eixo Rio-São Paulo, não periférico na cidade. Tá? Então, a gente está muito presente na Amazônia, por exemplo. A gente está falando de risco e percepção de risco. A gente tem uma taxa de inadimplência de 5% para projetos de impacto em primeiro lugar. É uma taxa baixa para o mercado de impacto. Tá? Quem que você acha que são os inadimplentes? São os meus empreendedores de São Paulo e do Rio ou meus empreendedores de cooperativas na Amazônia? São Paulo e Rio. Então, existe um gap de entendimento entre a percepção de risco e o risco real. A Papo Consultoria, que tinha o nome da Serasa, fizemos um empréstimo há 2 anos. Está pagando em dia. Então, furar essa bolha, dar esse próximo passo, é uma questão essencial. A segunda questão de gargalo é infraestrutura. Esse foi o meu almoço com a minha colega Bruna, que está ali em cima. Infraestrutura. A sua apresentação foi excelente. Das pesquisadas, 92% eram mulheres, 92% mulheres. Né? 92%. Se você é uma mulher periférica, empreendedora, a sua infraestrutura é com quem você vai deixar a criança. Por exemplo, a sociedade está disposta a incorrer esse custo? Quem vai incorrer esse custo? A infraestrutura é muito injusta. Eu comecei falando que eu sou empreendedor social. Mas, gente, eu sou empreendedor social repleto de privilégios. É muito complicado quem não tem privilégios conseguir empreender nesse contexto. A minha rede de relacionamentos é diferente. É verdade. Eu mesmo, como mulher negra, empreendedora, hoje mãe solo, porque a maioria das mulheres negras, quando elas se separam, elas se tornam mãe solo. E eu me tornei mãe solo. E eu levava minha filha, né? E aí ela, sempre depois do almoço, ela dormia um pouquinho e eu tirava tudo, arrumava a caminha dela, já levava o edredom e ela dormia. Aí, muitas vezes, pessoas quis tirar foto. Ai, que lindo. Aí eu explicava, não é lindo. Para mim, isso é uma dor. É uma dor terrível, porque a minha filha era para estar na cama dela, na casa dela. E eu tenho que trazer para cá, porque eu não tenho opção. E tem gente que romantiza isso. Isso não é romântico para a gente, isso dói na gente. Porque não era para o filho da gente estar no local que a gente trabalha, né? Porque era para ele estar vivendo outra realidade. Na maioria das vezes, muitos filhos de empreendedores já crescem junto com os empreendedores nos locais que a gente faz eventos. E isso, para a gente, é dolorido. A gente fala, né, que é fomentar o empreendedorismo, faz creche. Né? É o primeiro passo para uma empreendedora mulher ter tranquilidade para deixar seu filho em algum lugar para conseguir, né? Porque senão fica muito injusto o jogo, né? Perdão.
Mas, na realidade, eu nem ia falar nada. Eu ia falar, gente, acho que já falou o suficiente aqui dos gargalos. Né? Eu acho que dá para a próxima. Eu acho que a gente teve um relato de primeira linha. Só pegando um gancho rapidamente aqui, acho que interessante citar alguns números para cumprir minha profissão de economista aqui. Mas vamos lá. Acho que esse relato aí, tanto da Edmea quanto que o Daniel trouxe, que o Bruno trouxe, colocando em perspectiva de Brasil, né? Se a gente pensa na população brasileira, a gente hoje está com em torno de 212 milhões de pessoas no Brasil. Quando a gente pega empreendedores informais, isso levantamentos do Sebrae, tá, para citar bem a fonte, cerca de 20 milhões de pessoas vivem do empreendedorismo em uma situação de informalidade no Brasil. É um estudo do Sebrae de 2015, 2024, acho que é um dos mais recentes que tem. Isso é em torno de 11%, mais de 11% da população brasileira em idade de trabalhar. Então, assim, para trazer um pouco mais para o concreto, essa realidade, por exemplo, que a Edmea contou para a gente, talvez esses 20 milhões de pessoas tenham alguma realidade parecida. Então, para dar uma dimensão da importância desse tema, desse debate, a importância do trabalho da Aventura de construir também, de humanizar essa distribuição de crédito, de fazer um acompanhamento que é não só fornecer o crédito, mas também acompanhar o lado humano, a profissionalização da gestão, ensinar planejamento, gestão financeira, e não só isso, ser uma rede de apoio também. Então, acho que esse número é bem revelador aí da realidade do Brasil e da importância desse tema ser debatido de fato. Boa. É importante citar isso, porque aqui a gente está falando sobre a dificuldade ao acesso ao crédito ou dificuldade da formalização de empreendedores. Entretanto, tem formas e formas de se dar um crédito. Vamos junto nos dados aqui? Em um seminário agora, em novembro de 2025, um rapaz chamado Thiago Mota, que é um representante do Ministério do Trabalho e Emprego, ele comentou que o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é justamente isso que o Felipe estava falando, oferecer um microcrédito com acompanhamento individualizado, ele tem inadimplência média de 3,5%. Se abrir um pouco essa faixa para apenas empreendedores periféricos, com um certo nível de vulnerabilidade, aumenta para 5%, ainda assim, muito abaixo do nível de inadimplência de crédito de consumo tradicional. E a própria experiência da Aventura de Construir, ela comprova que, a partir do momento que a gente oferece um crédito, no caso, um capital semente, se não vem junto com acompanhamento, com uma escuta e com uma presença territorial, os resultados, os impactos são muito menores. E aí, entrando justamente nesse tema do crédito orientado, eu pergunto ao Bruno e ao Daniel, na visão do terceiro setor e setor público, a partir da experiência de vocês e também a partir dos dados que estão presentes no relatório de sistematização que a gente apresentou, quais são as bases e dificuldades de se implementar um microcrédito orientado, uma vez que ele gera frutos concretos, né, na redução de inadimplência, porém, quais são as bases necessárias e as dificuldades para se implementar, sob a ótica do terceiro setor. Bruno, por favor. Bom, eu devo dizer que a gente não trabalha... O nosso ponto doce não é o microcrédito. É crédito pequeno, mas não microcrédito. Mas eu acho que a resposta, no fundo, ela se enquadra aqui de que maneira. No nosso modelo de negócios, para ter essa taxa de inadimplência que eu falei de 5% para projetos de impacto em primeiro lugar, isso significa que a gente tem que fazer um trabalho de assistência técnica muito, muito próximo aos negócios. Vou dar exemplo. Tem negócio que, na realidade, não tem nem faturamento pequeno, que, quando a gente vai olhar os números, a gente percebe que está com margem negativa, tem uma dificuldade de precificação. Aquele produto, às vezes, organização com 20 SKUs, metade é deficitária, sem saber. Existe um déficit formativo em muitos empreendimentos, né? Então, só dar o crédito, ele resolve no primeiro momento, mas depois ele vai ter uma inadimplência, na realidade ele vai ser um ciclo até negativo, porque quem está concedendo o crédito tem expectativa que o dinheiro volta de alguma forma. E se você começar a ferir muito essa lógica, na realidade o capital vai minguar.
Pensando nisso, a gente lançou, uns anos atrás, um programa chamado Farol. Tá? Então, quando a gente faz uma rodada de negócio, geralmente são rodadas temáticas. Tá? Então, uma rodada focada em floresta em pé, ou vai ser em bioeconomia, ou centro-oeste, cerrado. Cada uma tem um perfil diferente. Quando a gente faz uma rodada, a gente anuncia, a gente faz prospecção ativa, passiva, e a gente levanta, sei lá, 60 empresas para levar 4 para uma plataforma de empréstimo coletivo. São investidores que podem colocar R$10 e tem gente que coloca R$50 mil. E aí 50 pessoas a gente conecta que fazem o investimento. Quando a gente vê que a gente levantou 60 organizações e leva 4 para a plataforma, a gente percebeu que muitas organizações ficam fora. E a gente lançou esse programa que é muito focado não no financiamento, mas na financiabilidade das empresas. Então, eu acho que existe um lugar aqui, um gap de capacitação. Muitos empreendedores, eles começam a empreender com base na necessidade. Né? Então, não tiveram treinamento, e é razoável que isso aconteça. Mas essa formação ela custa dinheiro. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Eu falo de um lugar da sociedade civil. Né? A gente é uma OSC, a gente não recebe dinheiro do governo, a gente recebe dinheiro de fundações, institutos, family offices. E aí, no fundo, existe sempre a bola da vez, a temática da moda. Então, hoje, por exemplo, muito dinheiro está focado em Amazônia. Pouco dinheiro está focado em... Eu gostaria de fazer uma rodada de negócio focada em... A gente estava discutindo isso hoje de manhã com uma tentativa de venda de equidade racial ou de empreendedorismo periférico. Mas não está na moda. Eu vejo isso no meu lado B também. Né? A residência artística, isso é bem triste de dizer. Quando a gente lançou, há 6 anos atrás, a residência artística, a primeira leva de artistas que estavam sendo galerizados fora dos artistas herdeiros eram os artistas negros. A leva seguinte foi de artistas trans. E a leva atual são de artistas indígenas, o fim do mundo, essa temática. Os artistas negros da primeira leva estão sendo desgalerizados. O capital filantrópico ele segue moda também, ele segue tendências. Se o mundo está terminando, os europeus, os americanos, eles querem colocar dinheiro na Amazônia, porque aquilo ali afeta eles diretamente. Então, quando a gente está falando de iniciativas que envolvem custo, envolvem filantropia, capacitação de empreendedores, etc., a gente ainda está muito refém da moda do capital. Para complementar, acho que está mais do que comprovado que o crédito ele precisa ser assistido, né? Para ter o seu impacto, realmente o seu círculo de maturidade, de linha de vida seja realmente finalizado. Mas o Brasil é muito grande, o Brasil é um continente e tudo que você aponta, você bota ali, são 10 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas. Eu vou dar um exemplo. Acho que essa é uma das principais responsabilidades do poder público na hora do crédito. Nós fizemos uma capacitação com mulheres do Norte e do Nordeste em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, com a Ana Fontes. Eu aprendi com ela que é acesso a dinheiro. Quando eu falo acesso a crédito, ela briga comigo. Ela fala, é acesso a dinheiro, é dinheiro na mão aqui, ó, para a gente trocar a máquina de costura. E nós capacitamos 30 mil mulheres. E a capacitação com certificado foi socioemocional. Porque quando você está lá, como a gente conversou, na dupla, tripla jornada, na periferia, com aquela dificuldade, você não conseguindo deixar o seu filho, você precisa do respiro, a capacitação precisa ir até você. Né? Todo mundo, a gente fala do Sebrae, eu faço parte do conselho, o Sebrae ele fica nos centros urbanos. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas gostaria de estar lá no Sebrae se capacitando. Não tem tempo, não tem condição de ir, não tem dinheiro para pagar a passagem. Então, esse exemplo da Rede Mulher Empreendedora junto com o Ministério foi um bom exemplo, porque foi o letramento da orientação é muito importante. A parte da autoestima, porque empreender é um ato de coragem, né? Não é fácil. Então, o letramento de como que você fala com a pessoa, a formalização, como precifica, como que... Outro exemplo, a gente fez uma capacitação para as artesãs. E a média de artesãs no Brasil é 4% do PIB. É de 60 a mais, né? E na grande maioria mulheres. A gente fez uma plataforma, estamos montando esse projeto com os Correios para fazer um marketplace de produto artesanal. A gente tentou fazer isso com a Amazon, tentou fazer isso com o Mercado Livre, mas na hora do .com lá do site, quando a gente bota produtos similares,
você matou o artesanato, né, no ponto .com, porque você não agrega valor ao produto. Você só bota um produto 3 vezes mais barato e acabou. Então, a gente tentou fazer uma capacitação com as artesãs, para botar um selo de garantia de origem, contar um pouco da história do produto, e elas mandaram os filhos para capacitação. Então é esse diploma um pouco de realidade, como a Tabata fala bastante, que precisa ter nessa sensibilidade. Agora, o que o governo pode, além de tudo, ajudar com tecnologia e inovação? Você falou bastante da Amazônia Legal. A gente acabou de lançar na COP agora o exemplo do Fundo Clima. Salvo engano, eu não sou economista, o Fundo Clima é 7% sem Selic. E não está em nenhum lugar escrito que o pequeno negócio pode pegar esse dinheiro. Mas já tem uma regra não escrita, um folclore de que o Fundo Clima é para grandes empresas. E não é. Mas por que acaba sendo para essas empresas maiores? Porque eu falei no começo, não tem acesso a contador, não tem informação. Como que vai montar um projeto para o BNDES aprovar, sendo que você não sabe nem como que você se formaliza? A gente montou uma plataforma para a pessoa colocar via IA poucas palavras do seu negócio, e isso dá um projeto já pronto, onde já passou pelo critério de aprovação do BNDES, para você pelo menos pleitear esse recurso do Fundo Clima em negócios sustentáveis, né? Então, esse tipo de ativação é muito importante para uma pessoa que está na Brasilândia, que a vida gira em outra rotação ali, né? Muito mais difícil, sem praticamente... e a formalização sempre fica... Né, será que o governo vai ficar me fiscalizando? Tem ainda esse paradoxo de que, não, se formalizar é bom, gente. Eu falo isso muito em Instituto Federal que eu vou, principalmente com o jovem, que o jovem não participa. Eu não sou tão antigo assim, né? Mas o jovem de hoje em dia, ele não participou da briga previdenciária como a gente participou. Ele não vê, e não é maldade, ele não vê o valor agregado a isso. Ele vai, eu vou fazer a minha. Eu quero ser empreendedor. É assim, impressionante. Os jovens de hoje em dia, eles querem empreender, eles não querem mais ser CLT. E o governo tem que estar atualizado com isso, né? Tem a que minha filha de 15 anos, ela não vai ser jovem aprendiz. Então, isso. Ela já empreende. E é o que eu falei, não basta uma boa ideia. Então, para você a gente tem que quebrar esse paradigma de falar que formalização é ruim. Formalização tem acesso a crédito, tem garantia, tem capacitação. Existe esse mundo. E a gente está aqui para, nesse espaço, falar, procura no site, no Ministério. Existe um ministério para isso. Então, acho que é uma das alternativas que o poder público pode ajudar, além do dinheiro pelo dinheiro, né? Boa. E, Felipe, eu sei que o C6 tem também alguns programas, né, de educação financeira nessa lógica do microcrédito orientado. Pode comentar para a gente? Na verdade, a atuação é mais focada principalmente em educação financeira, que é uma diretriz que vem do Banco Central, da FEBRABAN, etc. Então, acho que tanto uma divulgação de conteúdos de educação financeira, assim, por exemplo, você vai lá no seu buscador de navegador preferido, você coloca Educação Financeira C6. Lá vai ter um link de vários vídeos no YouTube, materiais da FEBRABAN, do Banco Central, de várias fontes diferentes, porque o intuito foi, de fato, democratizar o acesso ao conhecimento, que é algo que, às vezes, infelizmente, fica restrito, às vezes por falta de conhecimento mesmo, às vezes de falta de saber onde procurar. Então, esse foi um dos intuitos. Então, tem essa frente de atuação na divulgação de material de educação financeira, de fato, e tem uma atuação um pouco mais in loco, que é o pessoal da equipe de ESG do banco. De fato, eles fazem o que eles chamam de jornada financeira. Então, é uma atuação in loco, que eles têm em várias regiões do Brasil. Eles separam por biomas. Então, teve o bioma amazônico, o bioma do Cerrado, agora tendo o bioma dos Pampas, lá no sul do Brasil. Então, são workshops, mentorias individuais, para qualquer pessoa que quiser participar, seja cliente do C6 ou não. Então, não é uma coisa condicionada a isso. Com o intuito principal de disseminar informação e de educar financeiramente, que é algo que, como a gente já comentou, a Edmeia trouxe, todo mundo aqui da mesa trouxe, que finanças é algo central para a vida das pessoas, para o trabalho das pessoas, para colher o fruto do que elas produzem. Então, acho que a atuação do C6, principalmente focada nesse quesito de educação, acho que
iniciativas bem legais aí. Fica a sugestão de busca aí para o pessoal também. Obrigado, gente. Bom, para quem não sabe, a Edmeia aqui ela foi vencedora do Capital Semente desse projeto em questão, a Periferia Resposta. Foi um projeto de 2 anos, onde a gente fez todo o processo de capacitação, assessorias e acompanhamento para aceleração dos negócios. O entregável final era um plano de negócios. Difícil, né? e aí os... Boa! E aí a gente formou uma banca independente para avaliar muitos planos de negócio, e a Edmeia ficou entre as ganhadoras. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco qual que foi a importância de ter recebido essa contribuição, e mais do que isso, a importância de ter tido um acompanhamento ao longo não só da estruturação do plano, mas também do uso desses recursos, né? Capital Semente, não sei se é algo que todo mundo entende o conceito, mas é um valor, às vezes a gente tende a achar que é um dinheiro para a gente iniciar o negócio, né? Não necessariamente. É um dinheiro também para aceleração de um negócio já existente. E o melhor de tudo, eu vou pedir para você falar isso em 3 minutos. Por favor. Já gastou? Já recebeu? Já gastou? Já gastei, já recebi. Já está tudo investido lá em equipamentos. Quando eu conheci a Aventura de Construir, eu tive a entrevista com o Luiz, e aí eu já achei maravilhoso, né? Porque eu sempre faço capacitação, mas eu não tenho pós, né? Termina ali com quem conseguiu o Capital Semente e pronto. E aí ele me falou, né, que continuaria o acompanhamento. Mesmo ganhando o Capital Semente ou não, que a gente continuaria o acompanhamento. Eu achei muito importante, porque empreendedor ele precisa do acompanhamento sempre. Muitas vezes, esse acompanhamento ele se torna até um acompanhamento psicológico, né? Eu quase desisti no meio disso tudo, porque eu tive alguns problemas psicológicos, e foi o Luiz que me ajudou a não desistir. Eu tinha falado com ele no particular, que eu estava muito depressiva aqueles dias, e que, né, não queria mais fazer, fora que o plano de negócio, meu Deus. Mas tudo bem, né? E eu não entendi. O plano de negócio deu muito trabalho, só que no final, quando eu entreguei o plano de negócio, eu entendi o que era o plano de negócio. Eu entendi a importância do plano de negócio, o quão era importante para mim continuar, porque na verdade não era só para aquilo, é para mim continuar, né? E para mim, mais do que o Capital Semente, também foi muito importante a parte emocional, o apoio que a gente tem da parte emocional, né? Porque a gente fala não só em grupo, mas a gente fala também, eles são psicólogos, né? A gente fala no particular também, e eles nos ajudam, nos apoiam. Então, é muito importante que se tenha esse acompanhamento, não só por causa do conteúdo, mas também focado na pessoa. E o meu plano de negócio era para mim, se eu ganhasse o Capital Semente, que eu ia investir em equipamentos, porque eu estou montando minha cozinha. Então, eu participo de alguns capitais sementes justamente nesse foco, porque eu pensei, eu não tenho como tirar do que eu trabalho para comprar equipamentos para montar uma cozinha, porque é muita coisa. Então, estou focada em montar a minha cozinha com capitais sementes. E, cada vez mais, eu estou aprendendo com a Aventura de Construir, porque não é só o presente, é o futuro também. Então, a gente tem que também se alicerçar, tanto em capitais semente, quanto também no aprendizado. E, durante esse tempo, eu comecei outros projetos, né? Hoje eu dou aula também em alguns projetos para mulheres em vulnerabilidade social, que não é só a aula. Eu vejo que elas precisam mais do que a aula. E, para mim, também é muito importante, porque aquilo, para mim, é muito importante, que eu estou ensinando um pouco do que eu sei. E eu sei que, para elas, não é só fazer um bolo, que é mais do que fazer um bolo, é um abraço, é um acolhimento, né? E estou começando a escrever também um livro de receitas. Então, eu acho que... E continuo com esse acompanhamento da Aventura de Construir,
que é muito importante para nós, que a gente não terminou, a gente sempre continua em alguma coisa, em algum curso. Então, meu muito obrigado a todos. E é por isso que a Aventura de Construir esse ano também implementou de forma mais sistemática, para além dos acompanhamentos nos projetos, também um grupo comunitário de saúde mental, onde o principal objetivo tem temas culturais, temas de compartilhamento, né, onde o objetivo é justamente se sentir em companhia e ter um lugar para que possa compartilhar essas dores de empreender que a gente vê que não é fácil, né? E partindo para o último tema, a gente conversou aqui sobre a importância do crédito, mais do que isso, a importância de um crédito orientado. E agora falar sobre um tema que é muito presente nas nossas discussões na Aventura de Construir, que é como escalar esse modelo de negócios personalizado, individualizado, com acompanhamento único, né? A partir da realidade de cada pessoa. A gente entende que, para a gente conseguir cumprir a nossa missão de forma concreta, é muito importante que a gente, enquanto ONG, se articule intersetorialmente, que tenha uma articulação cooperativa. Então, a nossa atuação ela é uma tecnologia social que se alinha não só aos ODS, que nem a Bia comentou, mas também ao plano plurianual do governo federal, também a políticas do Ministério do Empreendedorismo, que o Daniel comentou aqui. E acho que o objetivo todo desse painel é reforçar a importância de que não é uma instituição do terceiro setor, tampouco algumas políticas públicas, mas sim a articulação entre entidade privada, financeira, entre terceiro setor, governo e as pessoas que empreendem, para, de fato, responder à pergunta desse evento, que é: existe, de fato, essa ponte? Então, a fim de partir da realidade de alguém que tem esse saber territorial comunitário, eu queria te perguntar, Edmé, o que você acha que precisa para que mais pessoas, principalmente jovens, tenham acesso a programas sociais como esse? Eu acho que sempre a divulgação, né? Mais divulgação, replicar isso mais e mostrar a importância, né? Porque eu só entendi o que era a Aventura de Construir quando o Luiz me explicou tudo o que aconteceria. E aí eu falei com ele, eu me apaixonei, porque eu nunca participei de algo que fosse ficar comigo no pós. E o pós, eu acho que é o mais importante, inclusive, porque a gente precisa dar uma resposta do capital semente que a gente recebe, e a gente é direcionada para isso. Então, eu acho que divulgar mais e mais é muito importante para os empreendedores e ter mais e mais capitais sementes, mais cursos, para que a gente aprenda mais e mais a lidar com esse nosso dinheiro. Entendeu? E também replicar esse nosso dinheiro, porque hoje eu estou em um outro evento aqui próximo. Eu já pude pagar uma freelance, eu já deixei uma pessoa lá. Então, quer dizer, hoje eu já empreguei uma outra mulher, né? Porque o meu objetivo é que na minha empresa tenham mais mulheres. Então, hoje eu já deixei essa outra mulher. E se um projeto como a Aventura de Construir ele for apoiado pelo governo, pelo Estado, por outras instituições, por bancos, por outras instituições, então, eu acho que isso se torna maior. Dá para replicar mais, entrar outras pessoas e outros empreendedores aprender mais. E esses próprios empreendedores replicar esse dinheiro, contratar outras pessoas. Então, eu acho muito importante. E eu acho que estudar para empreendedor é o principal, né? Porque abre novos caminhos, você aprende mais, você começa a enxergar também créditos, possibilidades, novas parcerias de outra maneira. Então, eu acho que isso é muito importante. E você, Bruno, como representante do terceiro setor, a gente conversa muito que a nossa missão é o desenvolvimento territorial local, mas também tem uma missão transversal para com a sociedade civil, que é atestar o que está acontecendo na periferia e, de alguma forma, corresponsabilizar todos, né?
Como que você enxerga essa cocriação de soluções, toda essa articulação intersetorial? Com muita dificuldade. E é mesmo. Muita dificuldade de visualização e muita dificuldade de execução. Eu acho que é como se cada um estivesse segurando uma peça do quebra-cabeça e ninguém está vendo qual é o desenho, né? Isso é um problema. E aqui, na realidade, cooperação é o nome do negócio. A sua provocação dessa rodada final foi sobre escala. E é muito difícil, esse é um paradoxo. Como é que você consegue ter uma visão individualizada e personalizada para cada negócio que tem um problema hiper distinto? Da nossa carteira, a gente tem uma carteira de 40 negócios no momento. As dores de um são muito diferentes das dores do outro, mas muito diferentes. Então, a escala é um problema. Por outro lado, o dinheiro farto, ele está na escala, porque a escala é eficiente. Então, a escala é eficiente e ela é sexy para quem é o detentor do dinheiro. Porque todo mundo gosta de falar, afetei 1 milhão de famílias, gerei esse tanto de renda. A extensão é muito mais sexy do que a profundidade para um filântropo, para um doador, né? Só que o que a gente faz, ele tem profundidade. O que a gente deseja é que um projeto consiga passar pelo nosso programa de farol, de formação financeira, faça captação com a gente e daqui a 3 anos ele consiga bater na porta de um banco comercial. Ele amadureceu o suficiente para estar nesse banco comercial ou qualquer outra fonte de receita que desonera, libera o capital filantrópico, libera o capital concessional. O capital concessional é aquele empréstimo que é mais baratinho. Libera o capital concessional que é mais escasso e ganhe competitividade para esse outro. Só que esse é um trajeto super, super difícil. Assim, na defesa das possibilidades de escalonabilidade, eu traria um único, até Edmeia falou aqui da parte de educação, a gente tem uma lacuna educativa e empresarial muito, muito grande. Tem projetos da nossa carteira que são de impacto incrivelmente profundos e que não participam de editais porque não sabem responder quais são as suas ODS. ODS, talvez nem todo mundo sabe, não tem problema, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Social e Sustentável, agora eu me confundi. Sustentável, da ONU. E eles não sabem o que eles são, eles nunca ouviram falar nisso. Eles não podem pleitear editais, que pode ser perfeitinho para eles, porque eles nem sabem que existe isso. Então, tem oportunidade. Na realidade, o nosso colega aqui, o Daniel, falou do Fundo da Amazônia, que, eventualmente, pequenos empreendedores poderiam acessar e não sabem. A mesma coisa de... Então, assim, existe uma lacuna de conhecimento de quais são as oportunidades. Isso tem a ver também, se você está num lugar que essa informação circula, se você não está nesse lugar, você sai em muita desvantagem. A Edmeia falou de divulgação, né? Como que é a maneira certa de divulgar? Quando a gente tem uma oportunidade na Amazônia, por exemplo, a gente começou a usar rádio. Porque a gente pensou, cara, não adianta ficar botando na internet, tem um monte de projeto nosso. É engraçado, porque muito projeto quer falar de inovação. Então, eu estou num painel e o pessoal fala assim, não, mas qual inovação? Cara, inovação é empreendedor ou empreendedora responder o telefone dentro de 24 horas. Né? São parâmetros muito diferentes. É muito difícil quando a gente fala de periferia, quando a gente tem essa definição ampla de periferia, quais são as variáveis. Mas eu diria que, tipo assim, a estrutura dorsal, educação e informação. Perfeito. Para o setor público, imagino eu, escala é importantíssima. Mas eu acompanho o relator aqui. É o desafio, né? Porque, como eu disse, o Brasil é um país continental, então sempre é mais difícil. Teve uma reunião que eu fiz com o MEC, eles me contaram do programa Mulheres 1000. Não sei se todo mundo sabe. É muito bacana, a trilha de aprendizagem é personalizada de acordo com a vocação territorial, só o MEC, com a estrutura que o MEC tem, conseguiria fazer algo desse tipo. E eu perguntei, além da escala, né? E essas empresas, vocês deram a capacitação, fizeram a trilha de aprendizagem e tal, como que estão essas empresas? Estão bem? E não souberam me responder. Então esse é um outro ponto, como a Edmeia falou, de monitorar, assim, a gente quer que essa pessoa, além de tudo, prospere, viva disso, para que a gente consiga mudar esse empreendedorismo de sobrevivência para o empreendedorismo criativo, enfim. Então, o primeiro ponto, acho que é o papel do poder público, é juntar todo mundo que decide na mesma mesa. Então, eu vou citar o Elas Empreendem, que é a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, que a gente criou lá, veio da nossa diretoria, e não é conhece? E não é uma portaria ministerial, é um decreto presidencial. Então a gente colocou mais de 20 atores
na mesma mesa, né, terceiro setor, bancos públicos, são, se eu não me engano, 10 ministérios, agências de fomento. Então, assim, são, se eu não me engano, 23 atores no final do dia ali, no final do comitê. E para desenhar uma política com sinergia, que chegue no território, com indicadores, com comissão temática. Acho que esse é o primeiro ponto para você ganhar escala, é estruturar e botar. Não tem um salvador da pátria, acho que todo setor tem a sua responsabilidade e sua importância. Ser criativo. Eu vou dar um outro exemplo que é bem breve. Vocês conhecem o Pé de Meia? Vocês já ouviram falar do Pé de Meia? Pé de Meia hoje é o principal programa do governo federal de transferência de renda, só atrás do Bolsa Família. E hoje a rede pública de ensino tem 6,8 milhões de jovens. E o Pé de Meia pega 4 milhões. Então, assim, pega uma costela razoável de todo esse universo. E aí a gente pensou lá no Ministério, a gente não tem o dinheiro do MEC, né? O MEC, o Pé de Meia custa 7 bilhões. O nosso orçamento é de 200 milhões. Então tem muita diferença. Então, às vezes, a criatividade é não inventar a roda, é tentar potencializar o que já dá certo. E aí você também ganha escala. Então, a gente pensando nisso, porque a última fase do Pé de Meia, vai lá o jovem, o menino, a menina está no 3º ano, faz o Enem, e aí? Né? Porque a gente sabe que a grande maioria não passa no Enem na primeira oportunidade. E aí, esse jovem está indo para o mercado de trabalho sem nenhuma perspectiva, e só porque não passou numa prova, eu que sou privilegiado, que venho de família estruturada, não passei na minha primeira. Quiçá um jovem em situação de vulnerabilidade, que o pai e a mãe brigou. Você passou, Edmer? Você tá humilhando a gente aqui. Escritora, eu de frente com o Gabi, cantora, eu precisava compositora. Passar, né? Eu não tinha tempo para não passar. É isso, a pressão é outra. Passar. É isso, você tem razão. E aí a gente vai construir o pé no futuro. Que é isso, a gente vai fazer um piloto, vai começar agora, dia 8 de dezembro, para esse jovem que fez o Pé de Meia, que foi no 80% das aulas, e que porventura ainda não passou na universidade, a gente quer prestigiar essa base. A gente acha que esse jovem é uma base boa. Né? Por que não empreender indo para o mercado de trabalho? Até porque a pressão desse jovem, quando se forma, não é ganhar um trocado para ficar na escola e estudar, é complementar a renda da família. Então, a gente vai ter aceleração de R$20 mil, vamos começar com 500 empresas, e aí, falando de escala, a gente está conversando com alguns bancos, e aí depois eu vou pegar o seu cartão de visita aí, viu? Para no ano que vem, e a Tabata está sendo uma grande parceira, isso entrar no orçamento. Vamos testar esse ano para entender como que funciona, porque a gente vai usar o Instituto Federal como espaço físico público. A gente tem quase 700 institutos federais no Brasil, alguns com mais ambiente de inovação, outros menos, mas vamos ver como que funciona nesse piloto. Dando certo, vai ter acompanhamento psicoterapêutico, vai ser bem completo, a gente vai colocar isso, projeto de lei, articulando no Congresso, para isso entrar na peça orçamentária de 26 e, quiçá, 27, para aí sim a gente ganhar escala. Então, escala é trabalho duro, né? Tem que testar, tem que revisar, tem que errar, e aí depois, com consistência, você consegue ganhar escala. Felipe, para fechar, eu sei que você não pode vir aqui e se comprometer que o C6 vai dar crédito para todo mundo nessa sala. Porém, então eu queria ir para outro lado aqui. Eu queria te perguntar o que a sua atuação na Aventura de Construir, que você comentou que você já trabalhou, te ajudou enquanto economista agora de um banco em outro setor, né? Quanto essa atuação na prática na ponta te ajudou e pode ser um fator de sensibilização de pessoas que estão distantes da ponta? Cara, acho que para mim, como eu tinha comentado antes, mas aprofundando um pouco mais agora, né? Para mim foi tanto uma formação profissional, né, a atuação na aventura, de ver o empreendedor, de fato, fazendo o produto dele, principalmente pessoas cujo sustento dele, da família, às vezes você vê o filho, o tio, o primo, a mãe, todo mundo empreendendo junto. Então, humanamente e profissionalmente, para mim foi muito interessante isso. Acho que em termos de
de sensibilização, como você falou, né? Acho que ver na prática ilustra muito o que é aquilo. Aqui eu vejo que tem vários alunos do INSPER também. Tem muitas coisas que a gente vê no livro de economia, de macroeconomia, de microeconomia. Uma coisa é ver no livro, outra coisa é ver na prática, a pessoa fazendo no dia a dia. Então, acho que, falando da minha atuação na aventura de construir, eu acho que, para mim, foi muito isso, uma formação tanto humana quanto no lado mais objetivo, não esquecer que o humano também está lá, né? Então, acho que seria mais alguma coisa nesse sentido. Agora, enquanto instituições, e trazendo de novo bagagem de economista aqui, acho que um bom exemplo a ser olhado é o que eu tinha citado, é o exemplo de Bangladesh, que criou o Yunus, que até rendeu um prêmio Nobel da Paz, 2006 e tal. Se uma coisa funciona em Bangladesh e no Brasil, acho que algum mérito tem aí. Então, partir de alguns exemplos objetivos, né, dessa experiência concreta que foi construída lá em Bangladesh, também existe aqui no Brasil, existe em diversos outros países. Partir dessas experiências e lembrar também sempre que o humano está por trás. Esse é um tema importante que afeta muita gente e afeta o sustento das pessoas no dia a dia. Então, acho que é isso. Maravilha. Agora, para a gente tirar um 10 aqui em relação ao tempo proposto, eu deixo 1 minuto para cada um de vocês para agradecer ou comentar algo que faltou e fazer uma fala final. Deixo aberto. Para fechar com chave de ouro. Mas então, agradecer a todo mundo aí, agradecer primeiro pelo convite da Aventura de Construir, a Silvia principalmente. Sou muito fã do trabalho deles, gosto muito do que está construindo lá, do que eles estão construindo por lá. Acho que esse relatório que está sendo divulgado hoje, indico a todo mundo para dar uma lida profunda, com calma, porque é um trabalho muito sério, de muita qualidade que está sendo feito, com resultados muito bons. Então acho que é algo muito especial, que pode contribuir muito aí para a realidade do Brasil. E não só do Brasil, talvez até para Bangladesh, né, como eu já vinha falando. Então, acho que é isso. Agradeço a todos aí. Muito legal o evento. Obrigado a todo mundo. Bom, também agradecer, mas como só tem 1 minuto, vai ser papum. Saiu um post no Instagram da Cital essa semana falando que 77% a 78% das pessoas consideram de suma importância que as empresas tenham uma atuação socioambiental. Tudo isso para dizer que, na realidade, assim, as coisas vão mudar e ganhar escala e ganhar corpo na medida que as pessoas, nós, coloquemos mais pressão sobre os nossos governantes, sobre as empresas que atuam, para elas fazerem menos greenwashing. Então, existe um lugar, eu acho que isso que eu queria trazer aqui, existe um papel nosso que não é um desejo, é uma responsabilidade nossa. A gente está num lugar incrível, com ar-condicionado maravilhoso, todo mundo super elegante, com perguntas super inteligentes do moderador. A gente tem uma responsabilidade de ser um agente de mudança. Eu estou vindo da COP agora, mudança é para ontem, para anteontem. Então, essa é a mensagem final. Agradecer o convite. Eu acompanho o trabalho também da INSPER, sou muito amigo da Vivian Satiro, que minha esposa está aí também. A Vivian é uma pessoa especial na nossa vida, que tem um carinho por política pública. A Silvia, na Aventura de Construir, por todo o trabalho sério. Eu adoro ouvir essas histórias de dificuldade, mas de final feliz, né, Silvia? Porque ninguém faz nada sozinho. Acho que o empreendedorismo do Brasil vive um momento bom, né? Acho que o Brasil tem tudo para crescer. Como eu disse, eu venho de uma bagagem política e acho que quanto mais força política a gente tem, mais as coisas acontecem. Então, o pequeno empreendedor, ele define a eleição e às vezes a gente não tem uma bancada no Congresso, mas tem muita força. Não esqueçam disso. E é isso, o Ministério está aí de portas abertas. É importante ter esse lastro institucional e a gente está hoje vocês têm um endereço físico lá em Brasília. A gente está à disposição, tem nossos panfletos lá, e assim como eu. É isso, desejar um ótimo dia, uma ótima semana. Sair até de férias, das minhas curtas férias para estar aqui e não me arrependo em nada. Obrigado, viu, gente? Quero agradecer por esse convite, né? E quando eu venho para os lugares, eu venho muito aberta para aprender, porque eu acho isso muito importante, né? Muito importante para mim, para o meu negócio e para a vida.
Eu acho isso muito importante. Quero agradecer também a Aventura de Construir, por fazer parte hoje da minha vida, por sempre estar me orientando. Quero continuar, porque eu acho muito importante isso. E é isso. Em janeiro eu vou escrever o livro das memórias das receitas das mulheres da minha família. Vou colocar lá no Instagram. Espero que todos possam ver e conhecer um pouco da história, né, do Quilombo, de onde eu nasci, das mulheres guerreiras, das mulheres que levam a gastronomia até hoje como forma de seu sustento. Obrigada. Então, antes de partir para as formalidades, vou tentar fazer uma fala final, resumindo tudo que apareceu aqui. Para mim, o mais... Olhar aqui para a galera da direita, né, que eu não... É que, bom, crédito sozinho, tá claro que ele não muda destinos, né? A transformação, ela demanda um acompanhamento, políticas públicas sensíveis, uma coragem institucional, mas principalmente olhar para a periferia não como problema, mas sim como solução. Na minha humilde opinião, o Brasil não precisa mais de máquinas de financiamento, mas sim de ações que olhem para os territórios, para os saberes ancestrais, para as trajetórias individuais de cada pessoa. Então, quando a gente junta uma visão comunitária com uma visão pública, com inteligência financeira e principalmente metodologia social, eu acho que a gente cria base para que o empreendedorismo de periferia do Brasil deixe de ser puramente por sobrevivência e abra mais portas para que seja de prosperidade também, apostando no protagonismo das pessoas. Então, provoco-os todos para que essa conversa seja mais do que uma conversa, mas sim um compromisso pessoal de todos nós, porque não é só responsabilidade do terceiro setor ou da academia ou do setor público, né, a desigualdade social e tudo isso que a gente atestou hoje. Esse foi o podcast Empreendendo na Periferia, uma realização da ONG Aventura de Construir. Não perca os próximos episódios nos seguindo nas plataformas de áudio e fique por dentro de todas as novidades no Instagram da Aventura de Construir.